É um prazer conversar com o canal de História da Ciência das Universidades de Coimbra e Aveiro e de falar a vocês sobre música e, em particular, sobre um livro que eu escrevi que se chama O Som e o Sentido, uma outra história das músicas. Trata-se de uma outra história das músicas porque procura pegar um campo mais largo do que geralmente as histórias da música no Ocidente tratam o assunto, porque não se trata aqui apenas da música tonal europeia, aquela que vai, digamos, do século XVII ao fim do século XIX ao século XX, que é geralmente o âmbito abordado pelas histórias da música. Em vez disso, penso tratar as diferentes tradições não ocidentais e por um lado, e depois aquilo que veio ao longo do século XX para além da música tonal. Por isso, nós podemos dizer que a música, tal como eu penso e organizo ali, ela está localizada num vasto campo que nós podemos chamar de modal, que inclui as músicas orientais, indianas, árabes, balinesas, chinesas, japonesas, mas também as africanas, indígenas. É, portanto, todo um âmbito da música pré-moderna, digamos assim, que remete também à música grega e ao canto gregoriano. Esta música tem certas características de organização sonora que eu procuro definir no livro. Depois, a música tonal do Ocidente, como eu disse, ela se desenvolve ao longo dos séculos 17, 18, 19 e produz a grande música de concerto do Ocidente e que, no entanto, vive a sua crise no período da chamada música atonal, ou dodecafônica, serial, indo depois para a música eletrônica. O livro, então, se divide numa parte inicial que pensa os fundamentos sonoros da música, som, ruído e silêncio. O mundo modal, o mundo tonal, o mundo serial e, finalmente, um capítulo chamado Simultaneidades Contemporâneas. Como abarcar tudo isso com base, vamos dizer, num princípio comum? Então, eu penso o seguinte, que o som é um fenômeno de natureza complexa, em que frequências, portanto, ondulações, pulsações que se irradiam na atmosfera, elas têm características que são rítmicas, porque elas pulsam segundo certos padrões e certas velocidades, certos batimentos, e, ao mesmo tempo, elas têm alturas, que são as definições das notas musicais que estabilizam certas frequências de maneira que a gente possa identificar como se fossem lugares no espaço em que elas passam a se relacionar em frases melódicas e acordes harmônicos. Então, nós temos principalmente ritmos e melodias, que, por sua vez, se somam em harmonias. Como essas coisas se juntam e como elas ainda ganham cores timbrísticas e intensidades e ataques. São os diferentes parâmetros, as diferentes facetas do som que se combinam neste complexo sonoro. O ponto de que eu parti é que o som se organiza nas diferentes sociedades humanas de uma maneira que faz com que seja impensável sociedades humanas sem organizações sonoras, que nós podemos chamar de música. Não conhecemos sociedades que não pratiquem encontros sonoros como esses que nós podemos chamar de música, o que faz com que a música seja tão constitutiva das sociedades humanas como as palavras, como
a linguagem verbal. E é como se uma sociedade não pudesse se constituir se ela não fizer uma triagem sonora que permita com que, vamos dizer assim, o caos ameaçador dos ruídos do mundo seja organizado a partir de um acordo, de acordos entre as frequências sonoras que passam, que possam, que permitam com que os seres humanos entoem juntos, cantem juntos, dancem juntos e possam ritmar juntos. Então, para isso, nós temos um fundamento, que é a frequência, a pulsação, a recorrência, a repetição, que é um fundamento do ritmo. O ritmo, ele se faz como toda uma gama, uma modalidade de variações sobre o tempo, mas que estão baseadas em alguma pulsação comum. O curioso é que essas pulsações, quando elas aumentam de velocidade, portanto, aumentam de frequência, elas produzem sons que a gente não identifica mais como pulsações rítmicas discretas, mas identifica como espaços sonoros de uma nota musical. Ah, essa nota, ela, no entanto, se entrarmos dentro dela, ela tem propriedades acústicas, que é uma pulsação interna, uma pulsação periódica, que permite que a gente identifique, né, essa nota. Portanto, nós podemos dizer que existe um ritmo dentro das alturas, porque é uma certa pulsação muito acelerada, que nós não ouvimos mais como ritmo, mas que passamos a ouvir como altura, que nos faz identificar uma certa nota. Ah, e se a gente fizer o dobro dessa pulsação, nós teremos a oitava. Ah, ah, ah. Isso foi identificado por Pitágoras e vamos dizer, os pitagóricos. É o fundamento da metafísica ocidental, mas também da física acústica. O fato de que entre os sons harmônicos existem relações numéricas. Um intervalo de quinta, do, sol, por exemplo, tem uma relação de 2 para 3, que seria dó. O que cria uma dialética interna entre esses intervalos que permite que os sons comecem a se combinar, produzir escalas, produzir frases, etc. Né? Uma quarta, do, ré, mi, fá, do, fá, uma relação de 3 para 4. Né? O intervalo chamado trítono, do, ré, mi, fá, fá, do, fá, fá sustenido, ele era identificado na Idade Média como o diabolos em música, com razões acústicas, porque as relações, essa relação intervalar, numericamente, ela corresponde a uma relação de 32 para 45. Então, não é uma relação simples de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. Mas é uma relação de 32 para 45, é uma relação que envolve uma instabilidade, uma certa indeterminação, que faz desse intervalo um intervalo tensionador, era evitado no canto gregoriano. Bom, por isso mesmo é que nós pensamos a música como uma grande administração dessas relações. Para as tradições tonais, as músicas, elas todas giravam circularmente em torno de uma tônica fixa, como uma terra da qual você não sai. E isto está nas músicas, seja japonesas, chinesas, tradicionais, indianas ou árabes e músicas indígenas. Enquanto que a música tonal criou um certo movimento interno de tensão e resolução, ou seja, de admitir o trítono e resolvê-lo. Este movimento, que nós chamamos de movimento cadencial, corresponde a um verdadeiro pacto fáustico na música, não é?
um pacto que permite com que você incorpore aquela dissonância perigosa para resolvê-la dialeticamente. Essa é a história da música tonal. Por isso ela começa no mesmo período, podemos dizer, curiosamente, em que surgiu a lenda do Fausto. Podemos dizer que a constituição do sistema tonal evolutivo, por exemplo, em Beethoven, ele é contemporâneo de Hegel e do Fausto de Goethe. E que a história do sistema tonal ela vai desembocar no Fausto de Thomas Mann, no Dr. Fausto de Thomas Mann, que é um grande romance sobre a música. É um romance sobre a música na sua relação justamente com essa história dessas tensões internas, e assim temos depois a história do século XX também baseada nisso. Ou seja, a música tem a ver com todo um périplo da questão da organização do mundo através dos sons. Aliás, a palavra organização, que ganhou tantos sentidos, ela vem, como diz Max Weber na sua Sociologia da Música, ela vem do órgão, o instrumento, o órgão que organiza os sons musicais num teclado, né, visível. Ele organiza, a palavra organizar, que vem do instrumento musical, depois ganhou essa dimensão mais geral e das organizações, inclusive corporativas, mas tudo isso está de algum modo ligado à história da música. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.